refeição. Hoje a gente faz uma oração, tá bom? Vamos estudar. Vamos fazer? Senhor. Lembrando também dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, os nossos pensamentos possam devem voltar ao nosso lar, trazendo em pensamentos a todas as pessoas que nos acompanham, a fim de que todos também sejam auxiliados e amparados pelas mãos do Criador. Deus nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de todo amor, Deus de toda bondade, Deus de infinita misericórdia, que abençoado seja o vosso sagrado nome em nossos corações. Rogamos assim as suas bênçãos divinas em favor dos nossos irmãos que nos assistem, aos trabalhadores da vossa serra divina e a todos aqueles que ainda se encontram presos em suas dores, buscando assim a reforma interna, o auxílio, o amparo, os bons espíritos. Permita-nos igualmente rogar assim o auxílio e o amparo de nosso Senhor Jesus, para que todos nós assim estejamos assistidos, que Ele possa assim, testemunhar as nossas lutas internas, na superação de nossas más tendências, onde na qual buscamos a intuição necessária no cumprimento das santas leis divinas, praticando assim a caridade, alimentando a fraternidade entre os irmãos. Rogamos assim pela tua bênção, Senhor, fazendo de nós apenas instrumento da vossa lei divina, instrumento da vossa vontade. Com a graça de Deus. Graças a Deus. Prece de cartas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de agitar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje a gente vai estar lendo a página 205. Tá? Sim. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome?
não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos diversos milagres em vosso nome? E então lhes direi em voz alta: afastai-vos de mim, vós que cometeis atos de iniquidade. Todo aquele que ouvir estas palavras que eu digo e as praticar será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva cai, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre esta casa, ela não caiu, pois foi fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será como um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. E quando a chuva veio, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela então desmoronou e foi grande a sua ruína. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será tido como o último do reino dos céus. Porém, aquele que os cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo de mestre ou senhor, se seus ensinamentos não são seguidos? São cristãos aqueles que o honram por seus atos exteriores de devotação e o sacrificam ao mesmo tempo no altar do orgulho, do egoísmo, da ambição e de todas as paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias orando e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, têm a prece nos lábios e não no coração. Com a forma cerimonial, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. E é em vão que dirão a Jesus: Senhor, profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele responderá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicação de vossas palavras e vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para vós, para encontrar a graça perante Ele, é a prática sincera da lei, do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, pois são a verdade. Elas não somente a salvaguarda da vida celeste, como também são a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade para os homens nas coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha, e os homens as conservarão, pois nelas encontrarão a felicidade. Mas as que, porém, forem violação daquelas palavras, serão como a casa construída sobre areia, e o vento das transformações e o rio do progresso as levarão de arrastão.
Uma coisa para explicar. Já está brincando. Já está brincando. Você quer comentar? Pode ir. Bom, fica claro que se a gente está estudando, a gente está falando coisas bonitas, tem esse conhecimento, fica claro que nenhum de nós aqui tem a garantia que a gente vai no mesmo lugar. Que, né, sem a prática, sem a vivência, do que a gente aprende, né? Isso é uma coisa boa, não é? A gente sabe que a gente tem que ter esse merecimento, tem que ter atrás, tem que. Por isso que a gente está aqui na Terra. Não é para ficar aqui sentado só querer falar coisas bonitas, ou, sabe? E a gente sente nessas horas, tem espíritos bons aqui, a gente tem essa intuição, a gente fala coisas bonitas, a gente sente, mas da porta para fora. A vida parece que é outra, não é? Mas é exatamente isso, né? São as provações, são as tentações, as expiações que são para a gente batalhar, para a gente trabalhar em cima delas, não é? Isso é o gostoso da coisa. Então aqui a gente só está se preparando, não é? Eu acredito muito nisso. A gente está pegando bons fluidos. É uma preparação para levar lá fora que vai ajudar nós. Essas energias que a gente está trocando aqui, essa pergunta de energia é muito importante, né? Fala, né, que o ensinamento de Jesus é que vai fazer a gente ficar forte igual uma rocha, né? Que qualquer vento e rios transbordantes, que eu vejo que são os problemas dos dia a dia, que nada vai nos abater, né? Se a gente seguir, eu acho, direitinho os ensinamentos dele, tentar pelo menos fazer assim, né? E eu acho que conta também com a fé, né? A fé, assim, tipo, às vezes a gente fala que tem fé, mas qualquer coisinha que acontece, a gente já esquece um pouco, assim, e se mergulha nos problemas, né? Até voltar de novo pela fé nele, né? Começar a orar, assim, né? Eu acho assim, essa lição aqui que vem bem, dá um puxão de orelha na gente, né? E a gente está vendo, está aqui estudando, né? A gente está aqui, Senhor, Senhor, né? Mas, assim, é o que fala aqui, né? Vamos ver isso aí em prática, né? Porque não adianta a gente estar aqui orando e chegar lá fora a gente, né, sair atropelando as coisas. Então, vem bem, assim, para a gente refletir, assim, agora, hoje, quando a gente sair daqui, lá fora, qual será a nossa atitude, né, como que vai ser o nosso dia a dia. Então vem assim, encarar para chamar a nossa atenção. Todas as lições que estão aqui, assim, né, vem pra gente. Assim, vamos refletir. Concordo com você. Eu acho que às vezes a gente vem aqui, a gente está estudando, a gente ora, Senhor, mestre, me ilumine, né? Não é isso, a gente pensa assim. Só que a gente chega lá fora
E a gente acaba cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, e a gente não para pensar. Então, se a gente quer seguir o mestre como a Wendy colocou, eu acho que com ele, entendendo os ensinamentos dele, eu também acredito que acho que vai ser mais leve, vai dar mais leve. Basta a gente acreditar, ter fé e caminhar no caminho do bem. Acho que... Porque não adianta a gente estar aqui falando, não sei o quê, né? Ninguém conhece a gente, fala, que boazinha, que não sei o quê, né? Mas Deus sabe que vai dentro da gente, né? Então não tem como a gente se esconder isso daí, né? Os nossos defeitos, as nossas coisas, assim. Então não tem como a gente ficar assim, maquiando, não. Então a gente tem que procurar essa melhora para Deus poder enxergar essa melhora na gente. Pelo menos a gente está tentando, né? Porque aqui diz assim, né? Senhor, profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. E ele responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Então aí a gente já para pensar que é diferente as nossas ações, as nossas atitudes. O que a gente está falando e o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo. A gente tem que questionar assim, por exemplo, no livro dos Espíritos, né? Eles respondem assim, que no princípio todos nós somos criados simples e ignorantes. Mas se a gente é criado simples e ignorante, por que hoje nós temos algumas dificuldades em enfrentar determinados tipos de situações? Alguns tipos de provações. Por que a gente tem essas necessidades? Né? Então, de onde que vem essas nossas tendências à maledicência, às vaidades, aos sentimentos de orgulho? Se nós somos criados ao mesmo tempo, igualmente simples e ignorantes, todos nós, ou seja, sem conhecimento. E por que hoje a gente tenta defender alguma coisa? A gente tenta defender as nossas verdades. A gente se julga conhecedor de alguma lei, por exemplo. Então a gente percebe que a gente não conseguiria entender tudo isso se não fosse, então, através das reencarnações sucessivas, né? Numa psicografia, um espírito dizia o seguinte: no mundo de hoje, existem muitas pessoas que têm uma grande dificuldade em se lidar com o sentimento de humildade. Ou seja, de aceitar o próximo, de perdoar o próximo, de conceder, talvez, a partilha de bens materiais. Às vezes, tem dificuldade de reconhecer o valor da outra pessoa. Por que essas pessoas agem desta forma, né? Então, a gente entende que em outras vidas, né, em outras existências, fizemos também as nossas escolhas. Ou seja, tivemos a oportunidade de buscar o melhor caminho, mas muitas vezes, por excitação da própria tendência de querer ser melhor do que as outras pessoas, né, a gente se permitindo as facilidades na nossa vida, porque algumas vezes as facilidades elas podem nos levar a caminhos de consequências desastrosas, né? Aí como a pessoa fala assim, eu prefiro... Uma época que eu fazia faculdade, a moça falou assim, por que você paga mal caro a faculdade? Por que você não junta o dinheiro aí 6 meses, compra lá um diploma? Ali ela tem lá e consigo para você. Mas será que a gente vai exercer ser um bom profissional comprando diploma? Imagina você ter um filho ali. Aí você fala, não, o médico vai operar e comprou o diploma de medicina. Você vai deixar? Você não vai permitir que ele coloque a mão no seu filho, né? Você precisa do conhecimento, precisa da experiência. Então vamos se colocar nessa situação. Então quer dizer, nós podemos fazer coisas desastrosas, né? Então a gente precisa analisar sempre a consequência, se realmente aquilo é uma coisa coerente. Usar o bom senso. São muitas vezes as escolhas que fazemos na nossa vida, né? Então vejamos que esse espírito ele diz isso. Muitas pessoas, nós já fomos ricos, já fomos pobres, já vivemos o sexo masculino, o sexo feminino, e já diferenciamos, porque para o espírito é indiferente. O que importa para ele seriam as provações que impedem a ele ao crescimento, né? Se talvez eu passar por um tipo de doença, essa doença me impedir para o crescimento, então com certeza isso será concedido. Porque quantos de nós muitas vezes não despertamos aos nossos atos a partir do momento do arrependimento, que surge através da própria dor, né? Às vezes um momento de solidão que a gente sente, a gente começa a perceber que
a gente não tem tratado muito bem os amigos, as pessoas ao nosso redor, então a gente acabou ficando naquela solidão, né? Assim, excluído da sociedade. E é isso que muitas vezes acontece. Então, nesse livro o Espírito explica que realmente, muitas vezes, na condição, né, de provações, muitas vezes permitimos, muitas vezes, o poder das nossas mãos exercer de má forma, né? Uma vez que a gente tem a condição, a abundância do dinheiro, do poder nas nossas mãos, conduzimos de forma errada tudo isso. Porque uma vez que a pessoa tem dinheiro, imagina no caso de Pilatos, por exemplo, na época de Jesus, ele era governador, e ele ali, então, determinava o que ele queria. Ele ia visitar cidades, por exemplo, afastadas ali do palácio dele, e ele organizava comitiva, festas ali, né? Ele ia passar, por exemplo, 3 dias. Ele escolhia os melhores locais para pousar. Ele escolhia as melhores moças mais bonitas para poder desposar, para poder dormir com essas moças, desrespeitando a família dessas pessoas. Então, quer dizer, ele, com o poder na mão, ele causou um sofrimento muito grande a muitas pessoas, destruindo muitos lares, né? Imagine, então, por exemplo, como que seria isso. Mais uma vez, que a pessoa age dessa forma, ele traz para dentro de si o que? Essa linha de pensamento, essa conduta. E uma hora que ele reencarna novamente, ele precisa reparar esses erros, será difícil ele aceitar hoje estar numa condição inferior àquela que ele foi. Porque o poder foi retirado, como Jesus mesmo disse aí, o poder não é teu, foi-te concedido pelo meu Pai que estás no céu, né? Então todos nós hoje podemos ter, mas não garanto que amanhã teremos da mesma forma. Pode ser que amanhã não tenhamos na mesma proporção, né? Então, dessa forma, a gente vê que muitos dos sofrimentos que a gente está tendo hoje é exatamente pelo mau uso que nós fizemos outrora. E por aquilo que desejamos, muitas vezes, é por aquilo que realmente tínhamos acesso e que foi nos retirado. A gente gosta de coisas boas, carros bons, roupas caras, né? Não tem nada de errado nisso, mas muitas vezes o mau uso que fizemos disso daí vai repercutir na nossa própria alma. E quando a gente, em outra reencarnação, desejamos isso, muitas vezes não é a condição que nos permite ter. Então a gente sofre por não ter aquilo que tínhamos antes. Temos um gosto refinado. Era um caso de, por exemplo, que o livro dos Espíritos explica assim, que às vezes uma pessoa que foi dono de poder, dono de escravos, pode nascer entre os escravos agora, na condição de escravo, né? Eu li um livro também que falava de um escravo, por exemplo, negro, que ele não gostava de negros, ele gostava somente de moças brancas, demonstrando que na encarnação passada ele foi uma dessas pessoas, ele pertencia à corte, mas pelo mau uso que ele fez, ele acabou reencarnando entre os negros. Ele não aceitava a raça negra, ele discriminava os próprios negros, ele não gostava das moças negras, ele queria sempre casar com uma moça branca, mas na época que ele reencarnou, ele jamais poderia pensar uma coisa dessa. Tanto que ele almejou, tentou se aproximar de mulher branca, ele acabou sendo punido por isso, pela sua aproximação. Então o sofrimento foi exatamente pelas escolhas que nós estamos fazendo. Então a vida, na verdade, se resume nas escolhas que nós fizemos lá atrás. Então hoje é que onde a gente busca, que muitas vezes a gente, para tentar fugir, das nossas dificuldades, das nossas lutas, nós estamos tentando buscar um Jesus para nós. Só que essa questão de buscar Jesus, a gente tem que refletir muito bem como que ele está na nossa vida. Por que nós buscamos ele? É uma coisa assim complicada de entender isso, porque eu falo porque às vezes a gente vai na igreja, às vezes a gente vai num culto, uma oração, buscar muitas vezes uma melhora para a nossa vida, né? E eu acho que isso daí a gente tem que tentar refletir que dentro da doutrina espírita a gente entende que as provações fazem parte do nosso caminho. A gente precisa realmente, se nós nascemos para poder estar aprendendo, é claro que nós precisamos das provações, precisamos das experiências. Mas muitas vezes eu estou buscando Jesus para quê? Para acertar a minha vida. Às vezes a gente foi em determinados lugares, o rapaz falava assim: você não dá para falar com o Espírito, pedindo a ele.
Você sabe que eu fui mandado embora. E aí, se você não consegue algum serviço para mim, toda essa pidaíba que já não tem pão. E era trabalhava dentro de uma casa de banda, né, vamos dizer assim, pedindo isso para a entidade. E a entidade, quer dizer, sempre um carinho por ele, muito grande, mas é um espírito que ainda não tem conhecimento, é uma alma desencarnada. Está tentando trabalhar também, ajudando um amigo, mas vai fazer de tudo para estar ajudando, mas sem o conhecimento. E às vezes a pessoa, da mesma forma que ele faz isso com a entidade, é assim que ele ora a Deus também, pedindo que a Deus venha resolver o problema dele. Então, muitas vezes na nossa vida, nós estamos aqui, de joelhos, rogando o auxílio de Deus, para que Deus venha ao nosso encontro. Rogando que Jesus venha ao nosso encontro. Que os Espíritos também venham ao nosso encontro. Mas ninguém quer se elevar até eles. Né? Porque para a gente se elevar a eles, a gente precisa o quê? A mudança moral. Porque os Espíritos encontram muita dificuldade em se aproximar de nós devido à nossa linha de pensamento. Sabe quando a gente, como pai, como mãe, tenta educar um filho e você está tentando dar bons conselhos, ele está tentando burlar os seus conselhos? Ele está tentando, assim, tentar te enganar para poder buscar realmente aquilo que ele quer? Como que eu vou passar o final de semana com os meus amigos sem minha mãe saber? Né? Você quer dar um conselho bom, mas ele não quer. É exatamente como se fosse assim. Às vezes a gente está tentando como resolver um problema e os benfeitores vão nos mostrando que às vezes o verdadeiro caminho é tentando compreender o problema e não fugindo do problema. Então fica uma coisa meio que antagônica, meio contraditória, né? E é por isso que às vezes a gente tem dificuldade de compreender. Porque se a gente não busca refletir sobre essa questão, a gente vai sempre tentar fugir dos problemas. Porque Jesus, o nosso caminho, seria uma forma que ele vai me libertar de todas as minhas tarefas, de todas as minhas obrigações. E não é isso. A gente vai buscar força em Deus, em Jesus, a fé na vida futura, das nossas aflições, que isso tudo será superado com o nosso esforço, com a nossa perseverança. Verdade? Então a gente tentar trazer Jesus dentro da nossa vida, como em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque todo aquele que amar teu esposo, tua esposa, teu filho mais do que a mim, não será digno de mim. Não foi isso que Jesus disse? Porque muitas vezes nós estamos buscando quem? Primeiro a nossa família, às vezes primeiro o nosso trabalho, depois Jesus. Então, quer dizer, eu estou buscando Jesus para me ajudar a conseguir aquilo que eu quero. Não é isso? Que a nossa vontade seja feita a vontade de Deus e a vontade de Deus seja a nossa vontade. Unidos desta forma é onde a gente vai se fortalecendo. Existia, por exemplo, antigamente, lá nos Estados Unidos, uma discriminação racial muito grande. Ainda existe, mas uma proporção bem menor. E no culto, uma igreja, os negros não poderiam assistir. Eles eram proibidos de entrar dentro das igrejas, assistir os cultos junto com as pessoas brancas, né? E o que aconteceu? Havia um senhor que trabalhava na portaria da igreja, dessa capela, e ele pediu então ao ministério, né? Que a igreja lá, que pudesse pelo menos ficar no cantinho, lá no cantinho, escutando. Ele não iria atrapalhar. Deixe eu escutar, o que vocês estão falando lá dentro? E falou: olha, se eu fizer isso, né, eu posso sair perdendo meu cargo aqui de ministro dessa igreja, então eu não posso permitir uma coisa dessa, né? Você é de cor negra e aqui a gente só permite a entrada de branco, as pessoas brancas, né, da igreja. E ele falou: tinha outra saída. Aí o que ele fez? Ele voltou para a casa dele e ele fez uma oração. Começou a pedir a Jesus muito para que ele tivesse a oportunidade de entrar ali dentro. E ele persistiu nas suas orações. E um dia ele teve um sonho. E ele sonhou, então, veio uma luz sobre ele e manifestou um espírito muito iluminado. E ele falou: tu és Jesus? E ele disse: sim, eu ouvi esse teu chamado, você me pediu a intercessão. Ele: sim, eu gostaria muito de entrar lá no culto, participar junto com eles. Aí essa mesma noite ele saiu assim: eu também estou tentando entrar e não consigo. Porque é natural isso. Se eles não permitem a entrada de um negro, com certeza Jesus também não vai falir. Porque ele não veio pregar a separação, a divisão, ele veio pregar a união. Então, se há discriminação, exatamente não existe o amor fraterno. Então, como que a gente gostaria de pregar alguma coisa se a gente realmente não praticar? É o caso que a lição está falando sobre os fariseus. Os fariseus eram pessoas na época que tinham conhecimento
doutrinários, tinham conhecimento sobre as leis de Moisés, mas eram aquelas pessoas ditas que tinham conhecimento, mas não as praticavam. Em nome de Deus eu te curo, em nome de Deus eu te faço isso, em nome de Deus eu colocava em nome de Deus, mas ele mesmo não fazia nada. Ele usava Deus somente como escudo para poder fazer as coisas erradas. Então eles poderiam até aproveitar disso, né? Então às vezes a pessoa pode extorquir dinheiro em nome de Deus. Assim começou a criar até as guerras santas, né? Então os Espíritos dizem, como que a gente pode criar uma guerra santa? Como que guerra pode ser uma coisa de Deus, né? Então não tem sentido tudo isso. Então a gente tenta chegar ao ponto de tentar refletir, e para que a gente possa entender Senhor, Senhor, né? A gente tem que compreender que começa a orar pela nossa reforma interna, pelas nossas atitudes. A gente não está buscando aqui perfeição, santidade de jeito nenhum. Nós estamos buscando aqui ser humanos. O rapaz disse assim para mim, eu não estou suportando mais o chefe. Nossa, rapaz, é muito... Ele não sabe conversar com as pessoas, ele sempre humilha, ele sempre pisa. Eu falava assim, mas ele não é espírita, não tem conhecimento, né? Mas falava para ele assim, e se você fizer exatamente aquilo que ele quer, se você ficar com raiva, ficar com ódio, ficar remoendo, quem está sofrendo isso? Eu vejo que talvez até a sua esposa está sofrendo com isso, com essa situação. Você está levando essas coisas, problemas para casa, você está destruindo o seu próprio lar com isso daí. Se ele é assim, por que a gente não aceita ele da forma como ele é? Isso é uma questão entre ele e Deus. Agora, você tem uma responsabilidade também com Deus. Cada um com Deus. Então, quer dizer, se ele quer assim, a gente não tem essa obrigação de impor. Da mesma forma que ele está tentando se impor a você, você também está tentando se impor a ele. De que ele não seja assim. Mas ele age como ele precisa ser. Cada um age como acha, que está da melhor forma. Cada um faz caridade como entende como que é caridade. Cada um perdoa como acha que é o perdão. Então, da mesma forma, eu falei para ele, veja se você é capaz de não guardar, pelo menos não tentar mais odiar essa pessoa. Quando ele lhe tratar, seja você. Não é porque ele tratou mal que você vai tratar ele também mal, né? Não estamos aqui na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Então ele falou para ele, né? Quando chega em casa, tenta perdoar essa pessoa. Veja, procure trazer em seus pensamentos, analisar o desequilíbrio que se encontra essa pessoa e tentar de alguma forma perdoar essa pessoa, não carregar essa mágoa, esse ressentimento, entendendo que ele é assim, ele é desse jeito. Ou seja, de um irmão, você vai só esperar um irmão, não pode esperar nada. De uma pessoa que é ignorante, a única coisa que você pode esperar dela é que ela seja realmente ignorante. Porque se ela for gentil, ela está sendo muito falsa com você mesmo. Porque isso não é dela. Ela não se desenvolve tanto. Você já está percebendo pelas próprias atitudes, pelo caráter dela. Então não adianta a gente querer da pessoa que ela seja aquilo que ela não corresponde. É um anseio nosso. É assim, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer que ela seja perfeita para nós. Quer que não tenha vícios. E aí a gente se frustra porque a pessoa acha que a pessoa tem suas fraquezas. Então, não tem jeito. A gente não tem esse direito de cobrar das pessoas. Porque cada um é exatamente aquele como pensa que é. Né? Então, com o tempo, né, ele começou a tentar exercitar isso daí. Ele vinha, conversava, colocava uma mensagem de Chico. O Chico disse assim, o Chico disse isso. Agora ele está trazendo, uma passagem de Chico. Ele fala assim, bacana, né? Então ele começou a se interessar. O que é o Espiritismo? Né? Então já foi alguma coisa. Então, te vê que mesmo uma pequena coisa que Chico diz, traz uma grande reflexão na cabeça das pessoas. Talvez a gente não entende isso. Mas só cada um que recebe sabe, né? E da mesma forma, então, que ele falou assim, olha, você acredita que o rapaz está conversando comigo agora manso, tranquilo, está me respeitando? Você ameaçou bater nele? Não, nada disso. Mas ele está me respeitando. Aquele negócio que você falou deu certo mesmo. Eu falei, o que você fez? Não, eu falei, olha, eu fiz as orações, eu comecei realmente a entender. E aí já está me chamando aqui, quase 6 meses que os dois não têm mais a treta. Então, eu acredito que faz diferença, faz sim, porque existe dentro de nós uma afinidade também, né, em termos de sentimentos. Então, se a gente não se afiniza com o próprio bem, às vezes a gente está com o coração arraigado de tanta mágoa, de ódio, de ressentimento, e orando a Deus.
como se ele fosse um ser à parte. Não, está dentro de cada um de nós, né? Então, quando a gente dizer Senhor, Senhor, na verdade, a gente tem que, de alguma forma, buscar lutar contra as nossas más tendências, às vezes, na superação, tentando melhorar. Às vezes, a gente quer ser Chico Xavier, a gente quer ser São Francisco de Assis, não vai ser nessa encarnação. Hoje, nós estamos reservados para nós vivenciarmos a aprovação da nossa situação que nós vivemos. É essa situação. Não é abandonar isso aqui e querer ser de jeito nenhum. Não vamos chegar a esse ponto, porque hoje Deus nos reservou esta vida, essa família, essa situação, este cenário para que a gente viva as nossas provações. No Livro dos Espíritos demonstra que quando nós reencarnamos, nós buscamos o gênero de provas que necessitamos. Então faz parte a família, faz parte esse contexto, as nossas lutas, né? Então é isso. Então a gente não buscar a falsidade perante a Deus, porque não serão usados. Porque muitas pessoas estão compartilhando de bens materiais, mas não estão fazendo caridade. Incrível isso. Por quê? Veja como eu sou bom, olha, eu ajudo a pessoa. Mas faz isso por quê? Porque todo mundo está vendo. Porque se ninguém estiver vendo, ele não é capaz de fazer. Só ajuda na frente das pessoas, só ajuda para poder mostrar para as pessoas. Então está fazendo isso por orgulho, não é mais por vaidade, né? Porque por amor mesmo, talvez não é capaz de fazer. Intimamente, talvez ele não é capaz de perdoar nenhum amigo dele, né? Então, a gente vê que Deus nos assiste aos nossos sentimentos e os Espíritos sabem das nossas intenções, e é disso que importa. Então, quando a gente orar, a gente buscar sinceridade dentro de nós. Reconhecer também as nossas faltas é uma grande virtude, porque aí pelo menos a gente sabe onde nós estamos errando. Admitir as nossas fraquezas, porque o orgulhoso não admite isso. Eu não sei, né? Eu não conheço, eu não consigo, né? Mas o importante é que a gente persevere sempre. Então a gente tem como Jesus compilado, para que a gente possa sempre caminhar. Porque é como eu falo, todo mundo tem essa oportunidade. Muitos os chamados, os escolhidos. E esse é o capítulo que a gente está lendo. Então é isso. Gente, se quiser comentar. Ontem estava fazendo um ensaio com as crianças do teatro, né? E tinha uma peça que fala a respeito disso, né? E é muito engraçado porque assim, tem um casal conversando ali e o rapaz vai contar uma piada pra moça, né? E ele tá brincando e rindo. E chega Jesus. E Jesus vai e eles olham assim, Jesus chegou. Ai, coloca-se na cruz. Ai, Senhor, nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E Jesus olha para aquilo e fala assim, gente, o que acontece? Sou eu, Jesus. Jesus, nós te adoramos muito. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. E ele fala, gente, mas o que aconteceu só porque eu cheguei? Aí ele fala pro rapaz, conta a piada que você estava contando para ela, para mim, eu quero rir junto com você. Jesus. Ele olhava assim, contar a piada para Jesus, meu Deus, como que é isso, né? Então, ele ficava assim, não, Jesus, porque eu te amo, eu te louvo. Aí Jesus falava para ele, esse outro rapaz representando Jesus, eu estou sentindo que você está meio falso. Ele ajoelhava, Senhor, me perdoa meu pecado, porque eu estou sendo falso. E levantava e falava, Jesus, mas eu te amo. E Jesus falava para ele, gente, o que está acontecendo com vocês? Conversa comigo, eu sou amigo de vocês, eu quero ser amigo de vocês. Não, Jesus, não, glória, e começa a cantar e tudo, e pregar, fazendo o sinal de como se ele tivesse. Vocês entenderam que a cruz não é o fim, a cruz é o início de tudo, é onde que tudo começa, né? Aí ele vira para eles e tenta o tempo todo conversar, interagir, ser amigo, e eles ali
Jesus também vai e faz a mesma posição e fica como eles, em silêncio. Então, ele fala, eu não quero que vocês estejam assim, né, vamos dizer, engrandecendo o meu nome. Eu quero que vocês vivam em mim e eu viva dentro de vocês. Não quero essa separação. Então, muitas vezes é isso, né? E legal que as crianças, né, vão fazendo e elas vão entendendo. Então, brincar, de repente nós estamos aqui numa conversa descontraída, Jesus entrasse por aquela porta, nossa, vamos agora começar, amor, coloca música, porque Jesus chegou. Então acho que a mesma história daquele negro que tentava ir para a igreja, e as pessoas estavam buscando ali, Jesus tentando entrar dentro desse lugar, do nosso lar. Então por que a gente faz? Então será que nós temos Jesus vivendo dentro de nós? Né? Realmente? Por que a gente tem vergonha das nossas atitudes, das nossas ações? Então, se tudo que a gente fizer, porque eu falei para as crianças, Deus castiga, Jesus, né, tem que dar castigo. Aí, só um que falou que castiga. Porque eu falei, mas qual que é o castigo que ele dá? O castigo é porque a gente tem que pagar por aquilo que a gente fez. Então, isso é um castigo. Né? Mas é porque ainda não tem a compreensão, então a gente vai explicando. Mas o que acontece? Se durante todo o meu dia eu entender que a presença dele, né, ali não está do meu lado, porque eu não estou vendo aquele corpo, Jesus encarnado do meu lado, mas ele está o tempo todo do meu lado, e não é para estar dentro do meu lado, é para ele estar dentro de mim. Porque a partir do momento que eu trago ele para dentro de mim, é a hora que eu vou trabalhar com as minhas interioridades para me tornar uma pessoa melhor. Essa reforma íntima que a gente tem. Então, às vezes, eu já falei para vocês antes, não tem aquele momento que você faz alguma coisa, você tem vergonha de você mesmo. Ninguém está te olhando, ninguém apontou o dedo, ninguém falou nada, mas você reconhece depois que a sua atitude não foi, poxa vida, não foi legal, né? Não foi bacana isso. Comigo mesma. Então, quando nós trazemos, como o Aldo disse, né, não é ele lá e nós aqui. Por que nós queremos que ele venha até nós e por que nós nos esforçamos para ir até ele? Ou por que nós nos esforçamos para deixar que ele entre, né, que ele faça parte da nossa vida? Aí é diferente. Então, esse Senhor, né, eu entendo assim, porque enquanto eu estou na minha vida e eu não estou aqui, ele não faz parte disso. Jesus, o Senhor só faz parte da minha vida quando eu estou lá na sede no grupo de gerações. O Senhor faz parte, porque ali eu estudo, eu oro, eu canto, eu louvo. Mas se eu sair ali fora e começar a conversar, a brincar, o Senhor já não faz parte. Então quer dizer, se Jesus estava aqui, ele foi ali na cantina, o que eu estou conversando lá? Ixi, Jesus chegou aqui agora, ele estava lá dentro, agora ele veio aqui, não dá mais para conversar, não dá mais para brincar. Né? E isso faz com que a gente se afaste realmente, porque nós não somos seres perfeitos, mas a gente tentar, né, naquilo que a gente já sabe, praticar. E aqui fala assim, a prática, né? Todo aquele que ouvir essas palavras, eu digo, e as praticar, será comparado a um sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então é a prática, né, que a gente precisa ter. Então todo mundo pode brincar, pode contar piada, pode, né? Pode, desde que isso não ofenda outras pessoas, desde que não tenha o desrespeito em relação ao teu próximo. Mas ele quer que a gente seja feliz. E muitas vezes a gente fala, não, para ser de Jesus eu tenho que estar com a Bíblia, com o Evangelho na mão e o tempo todo cantando e louvando a Ele. E sendo que o louvor são as nossas atitudes, é tudo aquilo que a gente faz pro bem, né? Então às vezes você não precisa nem saber cantar uma música, você não precisa estar o tempo todo, ai, que tu és o Altíssimo, que tu... Não, só Deus ter isso dentro de mim, eu vou agir da mesma forma. Então se eu louvo a Deus, eu quero o bem do meu próximo. Se eu quero o bem do meu próximo, eu estou querendo o meu bem também. Então a gente vai tentar praticar aos pouquinhos. Muitas vezes a gente troca os pés pelas mãos. Troca mesmo, porque a gente fala, poxa, mas eu queria fazer o bem. Nós trocamos porque às vezes a gente não sabe ainda, né, talvez discernir, né, o que ele está querendo dizer. Nós não temos esse discernimento.
Mas é esse convívio, eu acredito, que a gente precisa ter com Ele, né? Conviver com Jesus, né? Buscar essa... É que a gente vem de uma cultura, como fala, todos nós, o Emmanuel mesmo fala assim, que todos nós passamos pela Idade Média, né? Muitos martírios. E dentro da nossa própria cultura, a igreja teve uma grande contribuição. Muito daquilo que a gente sabe vem dali. E quando a gente fala sobre Deus, nós estamos falando sobre Jesus, nós muitas vezes colocamos a religiosidade. Isso muitas vezes dificulta a nossa compreensão. Porque a gente vê assim, por exemplo, que a recomendação de Jesus foi aquela: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Esta é a máxima, né? Então isso resume todas as leis. Então tudo aquilo que a gente fizer, que a gente realmente tem sentimento de amor, ou seja, um desejo de bem ao nosso próximo, a gente está amando. Então seja de que forma for, seja compartilhando um momento de alegria, né? Compartilhando o alimento material, o alimento espiritual, tudo isso também é amor. Mas analisemos que dentro da nossa casa a gente está sendo assistido o tempo todo. Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente procura estar exercendo, a gente está sendo assistido. Na educação dos filhos, por exemplo, a gente naquele momento, às vezes a gente fica irado com determinados momentos, mas a gente entender que a gente está sendo assistido. O que a gente pode tentar melhorar? Eu estou com muita raiva, muito ódio, vontade de brigar, vontade de gritar, vontade de... Mas a gente já começa a questionar. Então a gente já vai, numa proporção menor, tentando trabalhar os nossos sentimentos. Já é uma tentar conter aquilo ali de alguma forma. O nosso trabalho também, às vezes, é vontade de quebrar, de chutar todo, mas a gente vai tentando se conter. Isso já é uma grande melhora, né? Porque, às vezes, a gente confunde muito essa questão. Existe um palestrante no Ceará, por exemplo, quando ele vai fazer as reuniões, ele começa com músicas alegres, ele canta, ele dança, ele conta piada, aí todo mundo fica assim, paz. Como que a pessoa fala uma coisa assim, desse jeito, age dessa forma, mas não está ofendendo ninguém, não está apontando ninguém dessa forma. Agora, a gente fala da questão de alegria, mas às vezes a pessoa fala assim, mas é desrespeitoso você chegar lá, por exemplo, na igreja e começar a cantar, começar a dançar. Sim, porque para tudo tem um momento certo. Talvez naquele momento que esteja ali na igreja, existem muitas pessoas em sofrimento, né? Em relação, passando por muita dificuldade, você brinca, ri, conta piada, é claro que para ela vai ser uma grande afronta. E é isso que muitas vezes se contradiz. Mas Deus quer o melhor para todos nós. Nós estamos aqui para aprender, não para sofrer. Apesar de que muitas pessoas sofrem exatamente por não abrir mão, muitas vezes, dos seus próprios valores. Isso que gera sofrimento, mas Deus concede a reencarnação para que a gente possa aprender. Então a gente tentar entender desta forma. Essa questão de religiosidade nós colocamos. A gente poderia aqui aprender de outra forma, cantar, brincar de outra forma. Mas existem muitos espíritos aqui, por exemplo, que estão numa situação de muito sofrimento. Então, quando a gente canta, a gente brinca, às vezes acaba eles se sentindo ofendidos, acaba às vezes até prejudicando mais de alguma forma. Mas é importante a intenção do coração, de fazer o bem à outra pessoa. Por isso que a gente precisa saber, a gente tem um momento certo para cada coisa, né? Então a gente vai de alguma forma se educando, e os espíritos também vão se educando dessa forma também. E eles sabem quando eles podem pedir ajuda, no momento certo também, porque a gente vai se disciplinando. Então, dentro do nosso contexto, a gente entender que tudo aquilo que a gente faz, nós somos assistidos. Por exemplo, uma reunião, houve um palestrante no Brasil que ele fez uma palestra, né? E depois da palestra ele foi fazer o trabalho mediúnico, junto com doutrinação com os espíritos que estavam ali. Então, através do médium, ele conversava com um espírito, uma entidade, né, tentando mostrar a ela o bom caminho. Mas às vezes a entidade pegava e falava assim: mas você acha que eu também não vou para sua casa junto com você? Você acha que eu não vejo o que você está fazendo? Ou seja, você fala, mas você não faz aquilo que você está falando. Então, quem é você para falar assim comigo? Entendeu? Então, quer dizer, Jesus Cristo fala assim, tem a moral, porque exatamente é aquilo que ele viveu, vivenciou. A gente não pode, não tem o que contestar Jesus.
Porque tudo que ele ficou foi amor, foi bondade, foi caridade. Por isso que temos ele como guia maior dos nossos atos, né? Mas a gente conhece esse lado do martírio, mas, como fala, os espíritos, os benfeitores espirituais sempre manifestam de forma muito alegre, sempre trazendo sempre alegria. Não é essa coisa funebre, não, de jeito nenhum, né? Brincam muito também, mas compreende a adoraria das pessoas, porque é como fala, é como a gente entende, né, realmente Jesus, como a gente está colocando ele. Às vezes, diante de Jesus, nós colocamos naquele momento de oração, a gente acha que é só aquele momento que a gente está sendo assistido. E não é. A gente é assistido constantemente, né? Então, não importa. O que a gente pode fazer de melhor? Às vezes, a gente, em casa, não, hoje eu vou tentar comer menos. Já é uma coisa. Não, hoje, realmente, eu vou tentar dormir menos. Hoje, eu vou tentar me disciplinar em determinadas coisas. Já é uma grande mudança. É a gente colocar Deus no nosso caminho. Porque traz melhorias à nossa vida. É como eu falo, ninguém aqui está aqui para ser santo, de jeito nenhum. Mas tentar trabalhar as nossas más tendências. É o que eu estava explicando. Bater um amigo meu, um espírito, né? Ele diz assim, olha, você já saiu de encarnações assim, assim, assim. Então, se você entrar nesse caminho, vai ser difícil você sair. Então, procure tomar muito cuidado com bebida, né? Esse caminho para você, por exemplo, é muito fácil. Outra pessoa, às vezes, ela vai consumir bebida e vai ficar por isso. Mas você, talvez, o pouco que você já consumir, você pode reativar, quer dizer, aquelas suas tendências que você já tem de outras vidas. Então, quer dizer, você vai cair no vício e você vai sofrer muito para poder sair. Porque você já tem muito forte essas tendências. Então, você já tentando se libertar, que você já trouxe, então ainda está com você. Então precisa ser firme, forte para poder não entrar nesse caminho. Outras pessoas podem consumir porque elas não têm essas tendências. Elas têm que tomar cuidado para não desenvolvê-las. Mas você já tem, então você só tem que tomar cuidado para não desenvolver. Então nós temos as nossas tendências. E de uma hora para outra, ela pode estar manifestando. E isso pode acontecer, né? Assim como os filhos também na fase de adolescência, muitas vezes há mudanças de comportamento que trazem tudo aquilo que estava guardado dentro do baú, foi sendo retirado, e é o momento agora de ser trabalhado. Por isso, na fase de adolescência, na fase de criança, por exemplo, às vezes a criança está muito receptiva aos ensinamentos. E é esses ensinamentos que os pais dão até a idade de 7 anos, que ela é muito beneficiada por isso, que vai ajudar ela na fase adulta a superar, porque aquilo que ela aprendeu. Os irmãos dela é sempre assim, entendeu? Ah, meu pai me ensinou isso, meu pai disse que isso daí não é uma coisa certa. Meu pai disse que quando a gente quer fazer as coisas, a gente faz, a gente fica esperando pelos outros. Então já são coisas que receberam já desde a criação. Então é importante essa fase, para que a gente possa educar. Então se a gente deixa largado, e aí, quer dizer, a gente perde uma grande oportunidade de poder estar educando. Então essas pessoas na fase adulta encontrarão mais dificuldade a enfrentar seus próprios problemas, suas lutas. Tá bom? Então é isso. Então acho que a gente, quando a gente está fazendo as nossas orações, a gente já não está analisar que a oração é ação, é diário. Aquele momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, é o tempo todo a ação. Não só no momento que a gente coloca as mãos. O momento de colocar as mãos é o momento de elevar os pensamentos a Deus, buscar esse auxílio. A gente tentar se elevar, a gente tentar se desligar um pouco dos problemas, tentar ver, é como se a gente está o tempo todo preso dentro de um copo. Às vezes a gente tem que sair fora do copo para poder enxergar ele. E é esse momento que a gente tem que elevar os nossos pensamentos, buscando auxílio, para a gente fortalecer nas nossas lutas. E é isso que nos dá força, porque constantemente, quando a gente se deixa levar por um sentimento de mágoa, ódio, sentimento de ira, a gente já se desenvolve também de energias pesadas, de entidades sofredoras, de espíritos malévolos, que às vezes impedem até a gente de buscar ajuda, impede até a gente tentar fazer uma oração naquele momento. E é por isso que a gente tem que estar sempre se vigiando, como Jesus recomenda, orar e vigiar, o tempo todo os nossos pensamentos. Seria assim no caso, né? Se a gente está passando por uma dificuldade ali, né? Se a gente tem pensamento que é Deus que está trabalhando na nossa vida ali, né? Com aquela dificuldade que a gente está passando.
que aquilo é um aprendizado, que aquilo vai ser melhor para a gente, né? Assim, passar por essa dificuldade. Então, assim, acho que a gente tem que trabalhar em aceitar, né? Assim, em aceitar para a gente não sofrer, né? Porque, assim, eu vejo, assim, pela minha vida, né? Já tenho, assim, uma estradinha meio compridinha, já que eu caminhei, né? Então, só posso falar, assim, de mim, né? Assim, porque eu falo assim, das minhas vontades e do que Deus quis para mim, né? Se dependesse da minha vontade, assim, do que eu queria para mim, eu não estaria aqui hoje, né? Então, mas eu acredito assim, hoje eu acredito assim, Deus trabalha na nossa vida, assim, constantemente, Ele está do nosso lado, né? E esse sofrimento, né, que o Alto está falando aqui, está expondo aqui, porque a gente não aceita, a gente quer ir contra, a gente quer remar contra a maré. Não, eu tenho a minha vontade, eu quero isso, fica lá batendo pé, e não é isso que acontece, é onde a gente começa a sofrer, né? Agora, se a gente passa assim, a acreditar em Deus, saber que Deus quer sempre o melhor pra gente, né? Que tudo o que vem pra gente, o que vier, é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então a gente para de sofrer, né, com essas coisas, aceitar melhor as coisas. Se é uma pessoa que trabalha do nosso lado, que está ali, né, ruim com a gente e tal, a gente tem que procurar aceitar isso. É com essa pessoa que eu vou aprender, né, com isso aí que eu vou aprender, com essas dificuldades, se vem uma doença. Então, assim, acredito muito, assim, hoje ainda enfrento muita dificuldade, né, muitas contrariedades, né, e às vezes né, Deus me conhece e sabe, tem hora que Ele me pega assim, de cheio, lá sem fé lá. Lá, já tá chorando, sem fé lá. Né, vai lá, ora, reza, estuda e tá aí se lamentando, né. Aí e já vem aqui pra mim, nossa, olha lá, né, tá acreditando, ele não tá acreditando, né. Já tá lá se perdendo nas lamentações. Não. Aí vem assim uma coisa que ele fala, não, se você está passando por isso, está passando por essa dificuldade, está passando por esse momento ruim, é um aprendizado seu, né? Vai, levanta a cabeça aí, levanta, sai dessa cadeira aí, vai caminhar. E vai caminhar, essa cabeça vai caminhar, porque ficar aí sentadona chorando aqui vai te levar para o lugar aonde, né? Onde você vai? Então, eu digo assim, por mim, pela minha vida, né? Pelo que eu passei, pelo que estou passando, assim. Então, eu falo assim, não, Bade, não adianta a gente querer ficar remando contra a maré, que era a minha vontade, as coisas que eu quero desse jeito, né, eu quero assim. Não é assim, não é desse modo, é o que Deus quer pra mim, porque eu acredito assim, que já tem um planejamento, para cada um de nós já tem um planejamento, né, e eu muitas vezes ainda eu olho assim, recordo a minha vida, que eu passei assim, eu falo, nossa, né, que caminho, que estado. Puxa, cheguei uma hora que eu estava lá na beira do abismo, assim, quase caindo. E eu falo, como que eu consegui sair dali, né? Tem hora que eu me assusto, me arrepio, eu falo, como que eu consegui sair dali? Né? É a mão de Deus, eu falo, a mão de Deus caminhando, guiando a gente. Então, assim, por mais que a pessoa não acredite, que tal, porque eu era uma pessoa, assim, completamente descrente, né? Então, eu acho que por mais que a pessoa não acredite, Deus está trabalhando na vida de cada um, fazendo. E se cada um olhar, assim, para a sua vida, para a sua caminhada, vai ver esses acontecimentos, né, que falam assim, esses milagres, né, na vida da gente. Então, eu acredito muito, vejo que Deus fez muito milagre na minha vida, me ajudou muito, está me levando, assim, e falar assim, é da minha vontade. Não, tem coisa que não é da minha vontade, não é, mas procura aceitar, né? Vamos aceitar isso daí, vamos aceitar para a gente não sofrer. Então, eu acredito muito nisso. Então, uma coisa assim, a gente está vivendo um mundo primitivo, né? Conforme o livro dos Espíritos. Então, vivemos um mundo de provas e expiações. Então, todo mundo aqui, ele está vivendo expiação por quê? É devedor, é retardatário dos seus próprios erros. Então, nós estamos trazendo as nossas más tendências porque nós pensamos isso no passado. Então, hoje a gente tem dificuldade de superar as nossas tendências. É como eu falo, tem criança que adora se maquiar, se embelezar, tudo. Mas por quê? Porque foi a própria vaidade que caiu. Então, está trazendo de novo, já traz na vida. Então, precisa já tomar cuidado. Outros nem sequer se importam da forma que está vestido, né? Então, nós trazemos tendências que precisam estar sendo assistidas, sempre orientadas. Então, vejamos que, por exemplo, como a Marita falou, existe realmente um esforço, a gente precisa se esforçar porque nós trazemos essa tendência. Então, a gente compreendendo que nós estamos
progredindo, que a lei do progresso age na nossa vida, é importante que a gente sempre persevere nessas lutas. Então, de encarnação em encarnação, a gente vai progredindo. Entenda, por exemplo, às vezes a gente começa a frequentar uma escola, começa a frequentar um grupo de amigos de bom caráter, de boa índole, e a gente vai aprendendo com essas pessoas os bons modos, os bons costumes, a boa educação. E isso é importante para a nossa vivência no dia de hoje. Isso impede que muitas vezes a gente fira as outras pessoas, que a gente desenvolva um bom senso, né, um raciocínio, uma razão. Então a gente vai formando um caráter, né, de alguma forma, mais moderado. Agora imagina, por exemplo, que quando você aprende a ser esta pessoa, desenvolver seu caráter, a boa comunicação, o respeito ao teu próximo, você consegue conviver melhor com as pessoas. Você consegue falar melhor com as pessoas, né? Então, quer dizer, para você já é uma coisa até prazerosa agir dessa forma. Então você encontra uma felicidade que você não conhecia. Agora, é como eu falo, trabalhava num local onde o almoço é de 10 palavras que ela falava, 9 era obsceno. Ela não conseguia conversar com a pessoa sem xingar, sem falar palavrão. Então você fala, como é deselegante. As pessoas tinham pavor, ficavam pasmo com a atitude dessa pessoa. Agora, vai tentar conversar com essa pessoa de forma educada. Ela vai se esforçar muito. Talvez ela nem consiga conversar, porque é tão natural falar besteira, e são as pessoas que não se esforçam para quê? Para se melhorar. E assim são aquelas crianças que não querem estudar, que não querem trabalhar, que não querem fazer nada, ficam estagnadas, como ignorantes, fazendo exatamente somente aquilo que quer. Então, quer dizer, não tem progresso. A vontade de bater, vai lá e bate. Mas ela quer brigar, vai lá e briga. Quer xingar, vai lá e xinga. Né? Faz exatamente aquilo que quer, ou seja, não se contém. Não tem controle sobre os próprios instintos, não tem controle sobre as próprias tendências. Então o espírito não progride. Ele sempre é o próprio sofredor das suas próprias mazelas. Porque enquanto ele não consegue trabalhar a própria raiva, a raiva o domina. E a raiva sempre vai levar ele a caminhos tortuosos. Porque se você entra numa firma de cara fechado e olha para todo mundo já vai olhar. Que você está vendo o quê? Para assim, rico, né? Sempre é aquele. Então já começa a criar atrito já dele ali. Já não gostei da cara daquele cara. Né? E é sempre assim. Então, perdendo para essa condição. Então é importante, né? Que a gente fala o esforço de cada dia na superação das nossas tendências para que a gente possa buscar. Mas não adianta a gente ficar lá também orando a Deus que Ele mude a nossa vida se nós também não fizermos a nossa parte. É porque às vezes a gente dá mais importância, assim, às pessoas que a gente não gosta, né? As pessoas, aquela pessoa fez mal pra mim, a gente só fica batendo em cima daquilo. Mas se a gente for olhar assim e contar as pessoas boas que aparecem na nossa vida, assim, a gente vai ver que a maioria das pessoas são as pessoas boas, né? Vem pessoas boas pra nossa vida. E é uma ou outra só que, né? Assim, o santo não bate, mas assim, se a gente for contar, a gente dá muito valor a essa pessoa que não bate do que dá valor às outras pessoas, assim, né? Porque se a gente for ver, na vida da gente, a maioria é bom pra gente. A maioria, assim, eu pelo menos na minha estrada, assim, todas as pessoas que apareceram foi para me puxar para cima, para me dar a mão, para me amparar, todas assim. E hoje eu falo assim, nossa Deus, que bondade a sua, né? De eu estar lá sozinha e cada caminho que eu andei sempre teve uma pessoa para me dar a mão, para me socorrer, né? E assim foram poucas, se eu for contar assim, quantas vieram me dar rasteira, hoje não sei, acho que foi poucas, né? Mas que eu tive foi pessoas me dando a mão. Então se a gente começasse a olhar as pessoas boas na nossa vida, assim, né? Cada uma delas, assim, que faz parte da nossa vida, a gente vai ver que a maioria, né, é bom. As outras é pouquíssimo. É que a gente costuma dar muito valor, né? Essas pessoas, que você é ruim, né? A gente só fica ali e as pessoas boas, né? Então, se a gente começar a pegar as pessoas boas, aquela pessoa fez bem pra mim, aquela outra também fez, aquela outra, nossa, quantas, né? Quantas pessoas. É como aquele ditado, né? Fala assim, a dor, ela só passa quando a gente deixa de dar atenção para ela. Porque enquanto você está dando atenção para ela, eu estou sofrendo, meu marido me deixou, meu marido me deixou e pronto. O mundo inteiro te abandonou, acho que só você acha que sofre. E às vezes a pessoa só está se concentrando aqui. Né? Então, graças a Deus já foi, agora vamos partir para outra e aí a gente vai. Mas enquanto a gente só fica preso, aquele pensamento está presente. É como uma pedrinha que entra no sapato. Pode ser pequenininho, mas entrando no sapato você fica o tempo todo pensando. Ela não te deixa concentrar em lugar nenhum. Porque a proteção toda está no pé, na pedra. Né?
É isso que às vezes acontece com a gente. Bom, então, gente, se quiserem comentar, a gente vai encerrar. Vamos falar? Tudo bem? Nossa vida é que nem aquela planta bonita, não é? Mas para ela ficar bonita, ela precisa ter uma raiz firme, não é? Nudez. Os adultos. Os adultos são nossos os ensinamentos da lei do amor, da caridade, só que ela está em volta do saquinho. A gente precisava do saquinho. Esse é o nosso esforço, não é? Para que a raiz seja forte e bonita. É isso, a vida. Uma forma romântica, desculpa. Romântico? O saquinho da romântico não. Mas é isso. Então, acho que a gente sempre assim entender que a gente está aqui para viver nossas provações. Essa semana eu estava lendo, né, o livro do Amor e Vingança. Havia uma moça que ela trabalhava num cabaré. Ela era cantora de um cabaré. E ela gostava do trabalho dela. Só que o que aconteceu? Nesse período que ela estava, ela era uma pessoa que destacava, né, pela sua voz, pela sua beleza. E ela acabou namorando com um rapaz, só que ele era casado. E aí o que aconteceu? Se envolveram, ela começou a gostar, e ele também, se estenderam por um bom tempo esse namoro. Só que um dia ela começou a se sentir incomodada que ele, sendo uma pessoa casada, estava levando destruição à própria família. E isso ela não estava se sentindo bem com isso. Então ela resolveu separar dele. E ela se separou e esse homem então passou a sofrer muito. Sim, ele entrou na bebida, ele ficou um alcoólatra e a própria cirrose acabou levando ele à morte. E a esposa desse senhor, a família dele, ficou com muito ódio dessa cantora de cabaré. E aí ela criou um sentimento de ódio muito grande e gerou vingança para essa moça. Então o que aconteceu? Essa dançarina abandonou o amante, ficou sabendo que ele morreu tudo, mas ela tentou levar a vida dela. E um dia ela conheceu uma outra pessoa. E essa pessoa, uma pessoa muito de bom caráter, um advogado, nesse sentido, deu a ela conhecimento, assim, né? Deu a ela também uma boa condição financeira, ela não precisou mais trabalhar, e criaram uma família muito feliz por isso. Só que alguma coisa ainda, para completar a felicidade dela, impedia de ser feliz, porque ela trazia na própria consciência o erro que ela havia cometido. Então, essa mulher, essa viúva, né, começou a persegui-la constantemente por seus atos. E essa moça, então, essa dançarina, ex-dançarina, agora casada com a família, tinha filho, né, buscava assim a compreensão dentro da doutrina espírita. Buscou então o entendimento, buscou assim então o caminho em direção aos seus próprios erros. Só que por ela estar buscando, ela não se livrou totalmente do quê? Dos males que ela cometeu lá atrás. As consequências viriam. Então quer dizer, não é porque nós estamos buscando a Deus que os problemas desapareceram do nosso caminho, de jeito nenhum. Você está buscando agora em Deus a força necessária na superação dos seus próprios erros que você cometeu lá atrás. Então, essa mulher, por uma questão de vingança, né, a viúva, fez tanta maldade, acabou matando outras pessoas por causa disso e acabou desencarnando por um ato dela necessário, né, com tanto ódio. Só que essa dançarina, por ela ser uma pessoa devotada a Deus, buscar o bom caminho no arrependimento, ela teve uma proteção muito grande. O que no livro dos Espíritos fala? Quando você quer afastar o mal do teu caminho, o que você deve fazer? Atrair o quê? Os bons. Atrair os bons espíritos, os bons se afastam. O que acontece? Se eu apagar a luz aqui dentro, a gente vai ficar tudo escuro. Mas se eu acender uma luz, o que acontece? A escuridão começa a se dissipar. Então, quanto mais luz tiver, menos escuridão também tem. E é assim que a gente vai trazendo, iluminando nosso caminho, com a presença de Deus, com as boas atitudes, com os bons atos, fortalecendo a nossa fé. Então, essa dançarina, por exemplo, ela fez esse caminho. E ela começou a lutar. Então, ela tentou, de todas as formas, a reconciliação. Mas esse espírito muito perverso, dessa mulher alimentando muito ódio, sofreu horrores por isso. Apesar dela ter sido vítima, né, de ter sido traída,
ela não soube perdoar. Então ela foi, de alguma forma, levada a muitos maiores sofrimentos também no plano espiritual. Mas pela bondade dessa outra dançarina que reconheceu seus erros pelas orações, intercederam muito em favor dessa protagonista, dessa senhora. E foi o próprio marido dela, desencarnado, que, sendo auxiliado no plano espiritual, também veio em encontro dela para auxiliar ela. Pedir que ela perdoasse a própria dançarina, cantora. Né? Então a gente vê na missão que é isso. Quando a gente está buscando a Deus, não vai nos livrar dos problemas, mas a gente adquire uma grande proteção no nosso caminho. É assim como o nosso filho, ele quer muita ajuda da gente, ele pede ajuda, mas a ajuda que a gente vai dar é apoio para que ele enfrente as dificuldades dele. Fala, mãe, eu tenho uma prova. Você fala, não faça. A gente não vai dizer isso. Enfim, você faça a prova, mas vamos estudar hoje. Eu vou estar junto, vou tentar te ajudar. E é assim que Deus está no nosso caminho, tentando nos ajudar para que a gente possa superar. Né? Porque muitas vezes... Fortalecendo a gente na nossa colheita. Isso. Porque às vezes as pessoas estão buscando lá dentro da igreja, um Deus que vai nos livrar dos nossos problemas. Não é isso. Não é exatamente isso. As pessoas estão falando, por isso que a gente fala, se a gente colocar uma placa, cura-se, traz prosperidade, traz seu amor em 3 dias, todo mundo vem, porque todo mundo quer recompensa. Não é verdade? Tem isso daí. Porque Deus, todo mundo está buscando um Deus de conveniência para a sua vida. Então todo mundo está orando a Deus, mas para que Ele faça exatamente aquilo que Ele quer que seja feito na vida dele. E não é esse o propósito nosso, da doutrina espírita. Não é esse o propósito de Deus. É dar força para que cada um supere, cada um arque com as consequências responsáveis dos seus próprios atos. Porque o mundo que nós vivemos somos retardatados. Né? Então a gente busca essa força em Deus para que a gente tenha essa força. Mas não buscar Deus, ó, resolve o meu problema, me ajuda, tira essa pessoa do meu caminho. Não é bem por aí. Isso compete a nós mesmos. É a nossa própria condição. Tá? Então, só para frisar isso daí. E acho que o melhor caminho então, que a gente vê em todos os dias, em tudo aquilo que a gente aprende, é o caminho do perdão, é a prática da caridade e bem ao próximo. Não vamos buscar um Deus de conveniência na nossa vida, não, mas vamos buscar unir a nossa vontade e a vontade de Deus, que a vontade dele seja a nossa vontade. E todo mundo sabe qual é a vontade de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso. Se resume isso e a gente vai entender então qual que é a máxima de Jesus. Tá? E Allan Kardec coloca a máxima também, fora da caridade não há salvação. Então se a gente não praticar, porque só tem sentimento de fraternidade não salva ninguém, porque sentimento ele é neutro, a caridade é uma ação, é ir de encontro àquele que realmente necessita. Porque a gente fala, coitado do fulano, só dizer isso não resolve nada. Agora quando você vai contra a pessoa, atender as necessidades dela, isso é uma ação, isso é caridade. Né? Não deixa de ser fraternidade, mas é uma fraternidade em ação. 11h30. Terminamos? Levamos os pensamentos a Deus, então. Obrigado a Deus, obrigado ao nosso Pai, pelas tantas bênçãos divinas que derramam assim aos nossos corações. Permita assim, ó Pai, a presença de nosso Senhor Jesus, dos nossos filhos, a nos inspirar nos bons pensamentos, auxiliando os nossos corações em direção à vossa santa bondade. Perdoe-nos assim pelas nossas faltas, perdoe aos nossos devedores. Dá-nos forças também para que possamos assim compreender e perdoar todos aqueles que nos perseguem, todos aqueles que também nos assistem. Que possamos assim vibrar nesse sentimento de amor, destruindo assim, Pai, neutralizando as forças da inferioridade, das más tendências, da vaidade, do orgulho. Auxilia-nos nos caminhos da tua bondade divina, sob a bênção divina de nosso Senhor Jesus, sob o auxílio de nossa querida Mãe Santíssima. Que sejamos apenas instrumentos da vossa luz divina. Com a tua graça divina. Graças a Deus. Tá, então a gente vai fazer os passos agora. Tá?